Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos sobre população. Vamos reiterar um pouquinho o que nós viemos falando nas últimas aulas, né, para vocês relembrarem um pouquinho. Nós estávamos falando de dinâmica populacional, que trata exatamente daquele fenômeno demográfico que nós chamamos de crescimento demográfico, né? Ou seja, né, porque as populações crescem e como que esse crescimento ele é acompanhado pelos estudiosos do assunto, né? Então a gente viu ali que uma das principais formas de nós analisarmos, né, o crescimento, o ritmo e as principais características desse crescimento populacional é através das pirâmides etárias, e a gente pode, através da interpretação dessas pirâmides etárias, a gente pode compreender 3 níveis de desenvolvimento nos grupos de países, né? Então, países subdesenvolvidos, que possuem uma pirâmide etária com base larga e topo estreito, os países em transição ou em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, que apresentam ainda uma base larga, mas uma significativa redução no número de mortes, principalmente na primeira infância, e o último caso, que são os países desenvolvidos, cuja principal característica desse grupo é a base estreita e o topo mais alargado, ou seja, né, poucos nascimentos e um grande número de idosos. Então, de acordo com essas 3 variações, né, que a gente pôde acompanhar na aula anterior, a gente viu que a gente tem, na realidade, diferentes problemas socioeconômicos associados a esses grupos de países, né? Por exemplo, os países subdesenvolvidos, a gente sabe que pelo fato de ter uma alta taxa de natalidade, nós temos uma demanda muito grande por educação e saúde, sendo que as taxas de mortalidade infantil e mortalidade na idade de adulto, ali entre 20 e 25 anos, é muito elevada. Então, requer bastante investimento por parte dos governos nessas áreas de saúde e educação. Já os países que são chamados desenvolvidos, eles já tiveram uma boa retração desse crescimento da natalidade, e essa retração ela traz problemas. Por quê? Porque um país que não está nascendo crianças, hoje é uma situação, mas num curto prazo, em torno de 15 a 20 anos, isso se torna um problema sério. Por quê? Porque se não nasce crianças, ao mesmo tempo, né, nós não teremos adultos aptos ao mercado de trabalho. E isso, então, traz bastante prejuízos econômicos para esses países que hoje são os países, principalmente, né, os países europeus, os países desenvolvidos. Ao mesmo tempo que não tem uma população de adultos aptos ao trabalho, né, também a gente tem um grande número, um grande contingente de idosos que acabam sendo um grupo expressivo e que geram um gasto público com previdência, né, aposentadoria e também saúde. Então, em ambos os casos, tanto nos países subdesenvolvidos quanto nos países desenvolvidos, a gente tem uma situação, digamos que preocupante. Então, de acordo com essa situação preocupante que surge, é que nós vamos começar a falar do conteúdo novo, que são as teorias demográficas. O que são essas teorias e quais são os objetivos dela? Então, essas teorias demográficas, elas vão surgir no finalzinho do século XVIII, praticamente no início do século XIX, e elas têm como objetivo apresentar uma solução, uma proposta para conter esses problemas populacionais. Então, a gente vai trabalhar na aula de hoje 2 teorias. A primeira teoria que nós vamos trabalhar é a teoria de um economista inglês chamado Thomas Robert Malthus. Essa teoria vai ficar popularmente conhecida como teoria malthusiana. Então, o que essa teoria traz? Ela expõe uma realidade sobre o crescimento populacional que diz que a população ela está crescendo em ritmo acelerado
a qual Malthus compara com uma progressão geométrica, ou seja, né, como se você tivesse um crescimento em uma esfera onde tu contaria 1, 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante. Ou seja, né, essa progressão geométrica vai sempre dobrando. E em contrapartida, e aí que tá o problema, Malthus observa que a produção de alimentos não acompanha o ritmo acelerado do crescimento da população, que a produção de alimentos ela cresce em proporção aritmética, ou seja, né, um ritmo lento, que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a constatação de Malthus, né, a partir desse seu estudo, é que em 2 séculos, ou seja, 200 anos, a população seria 28 vezes maior do que a produção de alimentos. E a consequência direta disso seria fome, miséria e a maioria das pessoas morreriam por inanição, por falta de alimentos. Então, o que vai acontecer? Malthus vai trazer, né, vai apontar, através dos seus estudos, uma solução. E essa solução ele mesmo vai denominar como sujeição moral. Ou seja, a própria população, os indivíduos, né, cada família, cada casal, iria por conta própria, né, para não se sujeitar a essa situação de fome e miséria, iria privar os seus desejos sexuais, a sua vida sexual, a fim de diminuir as natalidades. Então, a partir da diminuição das taxas de natalidade, a partir da visão de Malthus, iria ocorrer, né, num futuro não tão próximo, não tão rápido, mas que iria promover o equilíbrio entre população e alimentos. O que acontece? Essa teoria, ela vai ser duramente criticada, primeiro, né, porque não existe condições nenhuma de tu impor a sujeição moral, né, porque é uma questão de consciência, cada um tem a sua e faz a sua vida o que bem entende. E a questão principal que os críticos vão refutar essa teoria é que ela não vai na origem do problema. Segundo os críticos, a origem do problema seria uma distribuição das riquezas de forma igual, o que a gente chama hoje de redistribuição de renda, redistribuição das riquezas. Então, a teoria de Malthus, ela deixaria a desejar nesse quesito. Ela iria cortar, digamos assim, o mal pela raiz, apenas numa determinada parcela da população, e ia manter a outra classe privilegiada com os mesmos benefícios. Se quisesse ter 10 filhos, não teria problema. O problema que a teoria de Malthus ela é bastante criticada é que ele vai especificamente num grupo, né, das famílias pobres, e tenta impor, né, através da sujeição moral, a solução do problema. Na mesma linha da teoria malthusiana, que foi duramente criticada e não foi aceita no meio acadêmico, vai surgir no início do século XX uma nova teoria que vai se basear nos pensamentos principais de Malthus, e por isso ela vai ganhar o nome de neo-malthusiana, ou nova teoria malthusiana. Essa nova teoria malthusiana, ela vai defender que se o crescimento populacional não for contido rapidamente, os recursos naturais da Terra iriam se esgotar rapidamente. Essa teoria neo-malthusiana também ela é conhecida como uma teoria catastrófica e que traria rapidamente resultados bastante críticos e desoladores para a Terra. Então, ela é uma teoria alarmista que vai trazer na sua gênese, né, na sua natureza, a intenção de causar um pavor e, a partir desse pavor, conseguir implantar as suas políticas. Qual seria a solução proposta pelos neo-malthusianos? Seria uma política rígida de controle de natalidade. Essa política rígida de controle de natalidade, que hoje a gente chama de planejamento familiar, partiria de programas de esterilização em massa, ou seja, né,
tornar as pessoas incapacitadas de ter filhos, homens e mulheres, distribuição de anticoncepcionais, assistência médica para a implantação de dispositivos intrauterinos, como o DIU, um dos exemplos. Costumava bater na tecla da família ideal, o modelo ideal de família teria apenas 2 filhos, e isso era divulgado na mídia, né, nas propagandas, era algo que ficava sempre muito evidente, que a intenção era incutir isso na mente das pessoas. O que acontece? Essa teoria, ela não vai ter também sucesso, porque ela vai acontecer num momento crítico da história do mundo, que vai coincidir com a Segunda Guerra Mundial, onde a gente vai ter uma baixa, né, nas taxas de natalidade devido às guerras, e ao mesmo tempo um grande aumento nas taxas de mortalidade, principalmente de homens que em idade, né, de servir aos exércitos e irem à guerra. Então essa teoria ela vai acabar ficando, digamos assim, jogada para escanteio, porque ela vai surgir num momento em que aquilo que ela estava prevendo, né, que seria aquela catástrofe pela escassez, pela falta de alimento, acabou não acontecendo devido a essa redução na natalidade e o aumento do número de mortes. Então, teve uma redução populacional bastante significativa nesse período da Segunda Guerra Mundial, e a teoria acabou sendo, né, refutada também. Os críticos aos neomalthusianos, novamente, eles trouxeram à tona a essência da crítica à teoria inicial, né, de Malthus, que seria apontada como, novamente, uma solução que não ia no princípio, na base do problema. Ou seja, né, criar programas de planejamento familiar, controle rígido de natalidade, não atingiria o problema na sua origem, ou na sua base fundamental. Por quê? Porque o problema da população mundial seria, justamente na visão dos críticos, a questão da má distribuição de renda e a má distribuição das riquezas, né? Então a gente tem, no ponto de vista dos críticos, muitas pessoas com pouco e poucos com muito. Então a proposta desses críticos aos malthusianos e neomalthusianos seria redistribuir as riquezas para que houvesse o equilíbrio, para que todos tivessem acesso ao mesmo conhecimento e assim fosse possível que cada um tivesse o controle de suas vidas, e não uma imposição vinda por parte do governo a uma única classe social. É isso.